Pesquisa coloca Manaus entre as 4 piores capitais no índice de bem-estar urbano. O estudo também mostra que o crescimento desordenado da cidade e problemas na gestão pública nas últimas décadas podem ter contribuído para esse mau desempenho. Em todos os itens analisados pela pesquisa da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Manaus foi classificada com um nível de médio a ruim. Bancários não chegam a acordo, decidem manter a greve e apenas 3 agências foram autorizadas a fazer pagamento dos aposentados nesse fim de mês. O controle sobre despesas e lucros e a atenção especial às finanças das pequenas empresas são destaque do quadro Na Ponta do Lápis de hoje. Porque muitas vezes os empreendedores eles acabam misturando o dinheiro da empresa com o próprio dinheiro. Então, eu costumo dizer que as finanças, o planejamento financeiro, ele é o coração da empresa. Na série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Manaus, o Manhã no Ar recebe Silas Câmara, do PRB. No esporte, a gente conta as novidades do Leão da Vila, que entra em campo hoje, tentando aí se manter na ponta da tabela. Tudo isso e muito mais a partir de agora. Manhã no Ar, o seu dia começa aqui. A gente começa com as informações de polícia. Na tarde de ontem, um adolescente foi morto no bairro São José 1. De acordo com testemunhas, 2 homens são suspeitos de praticar o crime. A vítima ainda tentou fugir, mas foi atingida com 3 tiros. O Emanuel Cardoso traz as informações sobre esse caso para a gente. Segundo testemunhas, Lucas Santos Lopes, de 16 anos, estava jogando videogame em frente a um restaurante quando 2 homens chegaram fazendo cobranças ao rapaz. Isso aconteceu por volta de 1h30 da tarde desta terça-feira, na rua Marginal, no bairro São José 1, zona leste de Manaus. Logo depois de fazerem a cobrança, os homens dispararam contra Lucas. Segundo a polícia, o rapaz levou um tiro no peito e 2 pelas costas, não resistiu e morreu no local. O crime já está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios e Sequestros. Um rapaz de 16, 17 anos, já tem passagem na Delegacia do Menor Infrator, tá? Mas, segundo informações do local, não tinha envolvimento com o tráfico de drogas, num primeiro momento, né? São as informações tudo muito preliminar. Então, tudo isso está sendo cotejado, está sendo tudo checado. Alguns familiares dele estão aqui, dono da casa onde ele morreu. O que a gente pode adiantar é isso, só informação preliminar. Agora a gente fala de uma história absurda que aconteceu ontem na Avenida Brasil, ali na Compensa. Um agente de trânsito foi atropelado depois de aplicar uma multa, gente. Já pensou? O cara trabalhando? Como a gente pode ver nas imagens, o agente foi socorrido, levado ao hospital e pronto-socorro 28 de agosto e passa bem, viu? O nome do agente de trânsito é Eduardo Cerdeira e o caso ocorreu bem em frente à Prefeitura Municipal. De acordo com o Sindicato dos Agentes de Fiscalização, o motorista fez uma conversão proibida, fez um retorno proibido à esquerda e, ao perceber que tinha sido multado, fez o retorno ali no PAC da Compensa, seguiu em direção aos agentes. O condutor do veículo foi identificado como Leonardo Andrade Leitão. Ele foi preso, levado ao 8º DIP para prestar depoimento sobre esse caso. Um verdadeiro absurdo, né? Segundo aí o Sindicato dos Agentes, o atropelamento foi de caso pensado. Se assim comprovado é tentativa de assassinato, a pessoa nada mais fez. O agente de trânsito está cumprindo o seu dever funcional. Um verdadeiro absurdo. Tomara que essa história seja esclarecida e que a pessoa, se comprovado que fez isso de fato a qual o sindicato está o acusando, né, que seja exemplarmente punido. Uma outra história é a fiscalização do Detran, que resultou na apreensão de 27 carretas ali na Efigênio Salles, na Avenida Efigênio Salles, na zona centro-sul da cidade. A gente tem imagens aí, ó. No total foram 121 autuações a motoristas em situações irregulares durante a operação. De acordo com o Detran, foram detectadas infrações como falta de carteira nacional de habilitação, mau estado de conservação dos veículos, principalmente em relação aos pneus, o que é um perigo para todo mundo, não só para quem está dentro do veículo, mas também para os outros carros que circulam no entorno, né? Foram registrados 8 casos de carretas sem a trava de segurança. Olha que absurdo, que perigo para todos nós. Essa fiscalização na Avenida Efigênio Salles causou um congestionamento quilométrico por mais de 2 horas
durante a manhã de ontem, mas pelo menos retirou aí das ruas carretas que poderiam sim provocar sérios acidentes, como por sinal já aconteceu em diversas ocasiões nas ruas de Manaus. Como a gente falou ontem aqui no Manhã Anual, o planejamento para a implantação da faixa azul em Manaus gerou um custo de R$2 milhões aos cofres públicos e apesar aí do estudo ter sido feito pela Prefeitura, por uma empresa paulista contratada pela Prefeitura, especialistas em trânsito apontam bastante falhas, em vários pontos, falhas nesse projeto. A gente foi conversar com eles, saber exatamente onde estão essas falhas, na reportagem do Márcio Azevedo. Já são mais de 2 anos de faixa azul na Avenida Constantino Neri. Desde fevereiro de 2014 até hoje, os motoristas reclamam dos problemas que o projeto trouxe à via. Esse é o tormento da vida de qualquer motorista. Lembrando que essa administração diz que o motorista de carro particular é relevante, apesar dos impostos que a gente paga. Uma faixa me dizendo que devemos respeitar a faixa azul, enquanto que a ônibus trançando e desrespeitando também os carros pequenos. Essas reclamações podem ser vistas diariamente. Enquanto a faixa azul fica livre, os demais veículos e os ônibus sem a porta da esquerda disputam as 2 vias que sobram. Para esse professor da Universidade Federal do Amazonas e doutor em Geografia Urbanística, esse tipo de situação é um erro grave. Isso deve haver um mapeamento da cidade, um mapeamento das vias, das principais vias, a capacidade diária dessas vias de tráfego, a capacidade delas de receber veículos e transporte coletivo de outros bairros, essas vias que são vias em potencial saturação. Tem que haver um estudo, um mapeamento para poder se implementar o processo. Não chegar, vamos implantar na via tal, pinta-se a faixa e pronto. O estudo foi feito, pelo menos é o que mostra a cópia do Diário Oficial do município do dia 25 de abril deste ano. Nele, a Prefeitura autoriza o pagamento de mais de R$2 milhões para a empresa VTEC Engenharia analisar as avenidas Camapuã, Noel Núteus, Max Teixeira e Constantino Neri. Porém, pelos últimos problemas apresentados, como a ativação do corredor exclusivo na Cidade Nova, a Prefeitura recuou e suspendeu o serviço naquela região da cidade. Isso tem que ser um estudo criterioso para ser implantado. Não pode ser uma questão apenas de decisão de momento, de uma gestão específica. A Prefeitura justifica que mais de 1,5 milhão de pessoas são transportadas pela faixa azul. Porém, ela não revela quantos passageiros circulam nos ônibus comuns, que usam as mesmas avenidas onde existe o corredor exclusivo. Mas basta analisar uma imagem durante o horário de pico. Fica evidente que fora da faixa azul circulam mais ônibus, uma vez que mais de 95% da frota não possui a porta do lado esquerdo. Pedimos ao Manaus Trans acesso ao estudo feito pela empresa VTEC, mas a assessoria de imprensa do órgão informou que não tivemos autorização para saber o que foi dito nessa análise feita nas vias da cidade, onde está implantada a faixa azul. Aí fica difícil, Deveria ser direito de todos poder analisar também o que foi feito. E depois que o contrato entre a Secretaria Municipal de Saúde e a empresa que prestava serviço ao SAMU foi cancelado, o trabalho de atendimento do telefone, que está sendo aí feito pelos próprios servidores do município, para que a população não fique sem esse serviço, Nós ouvimos então o secretário municipal de saúde sobre esse assunto. Ele reconheceu que um concurso público custaria muito menos aos cofres públicos, mas disse que não há como fugir de uma nova licitação para a execução desse serviço. Vamos ver na reportagem. A empresa De Flores venceu no ano passado uma licitação para prestação de serviços ligados ao SAMU. Com a situação de emergência causada pela proliferação do Aedes aegypti, que trouxe um surto de doenças como dengue e zika, a Prefeitura de Manaus contratou a mesma empresa para fazer o manejo ambiental das ações contra o mosquito sem necessidade de licitação. Mas, de acordo com o secretário de Saúde, os 2 contratos foram cancelados. O motivo? A De Flores não estava prestando um serviço de qualidade e os donos foram detidos durante a Operação Maus Caminhos, deflagrada pela Polícia Federal na semana passada. Com a preocupação que pudesse haver algum tipo de solução da continuidade dos serviços essenciais, como esse no 92, nós tomamos a iniciativa de rescindir o contrato para poder não haver prejuízo ao serviço. O contrato do SAMU. O outro contrato,
que é o do manejo ambiental, é um contrato que já estava na finalização dele, mais um mês ele estaria encerrado, mas mesmo assim também rescindimos em razão do mesmo motivo. O contrato feito para o atendimento emergencial de controle do Aedes aegypti com a Secretaria Municipal de Saúde era de R$ 1.112.000 e ia vencer dentro de um mês. Já o contrato feito para o atendimento do Serviço Móvel de Urgência, o SAMU, foi feito com licitação e previu o pagamento de R$ 1.129.000 por ano. De acordo com o secretário municipal de saúde, esse serviço não vai ser interrompido nesse momento. Funcionários da prefeitura que atendem a telefonia vão fazer hora extra para dar conta daquilo que o SAMU prestava. No entanto, ele pensa sim que o custo seria muito mais barato se a prefeitura tivesse funcionários contratados. Para que a prefeitura pudesse economizar, seria necessário um concurso para contratar telefonistas. Mas a próxima medida deve ser mesmo fazer uma nova licitação e terceirizar mais uma vez o serviço. Mas isso aí não é coisa para curto prazo, para médio prazo. Não podemos esperar tanto tempo e por isso faremos uma licitação o mais rápido possível para suprir essa questão da nossa do funcionamento adaptado que está ocorrendo hoje no SAMU. Os 32 telefonistas que trabalhavam no SAMU e que estão há quase 3 meses sem receber salários dependem do repasse da Prefeitura de Manaus para essa empresa terceirizada para poder eles receberem esse dinheiro atrasado, né? Mas como a empresa está com problemas na documentação, eles vão ter mesmo que entrar na justiça aí para tentar garantir os seus direitos. Ontem a gente falou aqui no programa sobre a reunião entre banqueiros e bancários para tentar suspender essa greve que já dura mais de 3 semanas. Mas a gente não tem boas notícias para você não, viu? As negociações não evoluíram, não andaram, a greve continua. O fim do mês está próximo e somente 3 agências bancárias em toda a cidade vão atender aposentados e pensionistas em toda Manaus. Muito pouco, a gente imagina a confusão que não vai ficar por lá, né? A população, como sempre, é quem sofre, não é mesmo? O Márcio Azevedo, com quem a gente fala agora ao vivo. Bom dia, Márcio. Quais são essas agências, onde elas vão funcionar e que tipo de serviço vai ser prestado? Hein, Márcio? Bom dia para você. Oi, Dani, bom dia. Como você bem disse agora chamando a gente aqui, vão fazer o atendimento para aposentados, pensionistas do município, do estado, que tem que receber, né? E aí o sindicato dos bancários no Amazonas liberou, conversou com os seus sindicalizados e ficou acordado o seguinte: essa agência onde nós estamos, na Cachoeirinha, vai ser uma delas. As outras 2 do Bradesco vão ser que é uma das maiores agências que fica ali no Boulevard Álvaro Maia, e a outra que fica dentro da Secretaria de Estado de Fazenda, a Cefaz, no Aleixo. Além dessas 3, uma 4ª do Banco Itaú, também no Boulevard, vai estar fazendo atendimento. Porém, essa do Itaú vai ser um atendimento contingenciado. Como assim? Vai ser feito o atendimento de 10 em 10 pessoas. Entram 10, atende-se os 10, depois libera mais 10, ou seja, não vai ter um volume de pessoas dentro da agência, como vão ter nessa aqui que nós estamos e nas outras 2 do Bradesco, como a gente já falou. E isso é para tentar aliviar um pouco a vida desses aposentados e pensionistas, Dani, que geralmente são pessoas idosas, né? E não têm tanta intimidade com esses meios eletrônicos, como caixas, como os internet banks, e aí não tem jeito, eles recorrem geralmente ao atendimento presencial, e esse atendimento presencial no estado, e assim como todo o Brasil, está prejudicado. Para você ter uma ideia, hoje é o 22º dia da greve nacional dos bancários, e aqui no Amazonas, segundo o sindicato, 93% das agências estão com as portas fechadas. O sindicato afirma que, em sua totalidade, ou seja, 100%, são paralisados os bancos estatais, como Caixa Econômica, como o Banco da Amazônia e Banco do Brasil. Bancos privados, como é o caso do Bradesco e Itaú, ainda têm agências funcionando, e aí foi como eles conseguiram esse acordo para tentar aliviar um pouco a vida desses idosos aí que já deram muito sangue e já sofrem tanto no seu dia a dia para que eles pudessem receber esse dinheirinho da aposentadoria, pagar algumas contas, mas só nessas agências mesmo, viu, Dani? Agora, Márcio, tem um número máximo, né? Aliás, um número mínimo de agências que deveriam estar funcionando. Esse número não está sendo respeitado? Qual é essa porcentagem? Esse número não está sendo respeitado e a Justiça não vai fazer nada contra isso também? Porque tem a lei de greve que tem que ser respeitada, né?
Dani, olha, não se aplica aos bancários. Isso a gente conversou no primeiro dia da greve com o presidente do sindicato da categoria, o Nineberg, e eu questionei justamente isso para ele. Ele falou o seguinte, que não é considerado serviço essencial esse atendimento dos caixas, né? Os bancos têm uma outra classificação, ele explicou bem isso para a gente no dia. Então, não se aplica a lei de greve, ou seja, aquele respeito de 30% de funcionários trabalhando, porque existem autoatendimento, outros meios para que as pessoas possam fazer esse atendimento. Então, para os bancários, isso não se aplica. Por isso que a gente não vê a justiça agindo e obrigando eles a manter esses 30% trabalhando. No caso dos bancários, eles podem parar em sua totalidade, uma vez que existem meios alternativos, como a gente falou, internet bank, caixas eletrônicos. Existem também as loterias, que são a solução para muita gente aí que está nessa situação com contas atrasadas. Dani. Entendi. Eu só quero que você repita então para a gente quais são essas 3 agências. Eu consigo me lembrar, Bradesco, do Boulevard, quais são as outras 2? Bradesco do Boulevard, essa que nós estamos na Cachoeirinha, na Carvalho Leal, uma outra que foi dentro da Cefaz, ali no Aleixo, e uma agência também do Itaú, no Boulevard Álvaro Maia. Obrigada, Márcia Azevedo, pelas informações. A gente volta com você daqui a pouco. Até já. E se você está pensando em abrir um negócio próprio, é preciso ter aí uma atenção especial com a vida financeira dessa empresa. Especialistas alertam que não ter aí o controle sobre despesas e lucros é uma das principais causas que levam empresas à falência. Tem que ter cuidado. Esse é o assunto do quadro Na Ponta do Lápis de hoje. Vamos conferir. O Giovanni abriu essa estamparia há 8 anos. No começo, era apenas uma máquina. E a produção se resumia a uma média de 10 camisas por dia. O negócio foi crescendo e se profissionalizando. Hoje já são quase 100 camisas dia. Até agora, tudo certo, mas ele já passou por momentos difíceis. A gente bateu muita cabeça no começo, logo os primeiros meses, né? Nós fizemos uma pesquisa de mercado, né? Ficamos bem atento naquilo que a gente podia acertar e errar, né? É a organização que acaba fazendo com que o negócio dê lucro. E ele não usa nenhuma super tecnologia, não. O controle está todo nesse caderninho. Tudo que entra e sai da empresa está anotado. Isso ajudou, entendeu? Isso ajudou aqui, ali, a gente fazendo o que a gente podia gastar, o que a gente podia comprar, entendeu? E essas anotações, seja no papel ou no computador, precisam incluir todos os gastos. Com isso, ele vai ter o fluxo de caixa dele, porque ele vai verificar quanto está entrando de dinheiro no caixa, quanto está saindo de dinheiro do caixa, e no final do período, que ele pode fazer isso diariamente, mensalmente ou até semanalmente, ele vai ver se ele tem um saldo positivo. Se tiver um saldo positivo, ele pode verificar se ele pode fazer um novo investimento para melhorar o negócio dele. Se for um saldo negativo, despesa maior do que receita, ele tem que verificar em que parte da empresa ele pode estar melhorando, tomando as decisões para que ele volte a ter um saldo positivo no seu caixa. Há 1 ano e 3 meses, a Michelle e a Ingrid criaram uma empresa de palha italiana, um tipo de doce. Mas até completar 1 ano, elas tiveram muita dor de cabeça. O conhecimento que a gente tinha, para algumas coisas eram super importantes, mas para outras a gente deixava a desejar. Então a gente teve prejuízo, ficamos tristes, né? Ver o produto ali sem poder fazer nada. No caso dela, se não for tudo muito bem estudado e organizado, as palhas acabam passando do prazo e vão para o lixo. Aí é prejuízo. Aos poucos a gente quer investir para ter funcionários e tudo mais, mas para isso a gente precisa, digamos assim, firmar essa base, né? Ter esse controle de fato, porque como a gente trabalha com consignação, a gente precisa ter esse controle bem certinho, né? Para que a gente não tenha perdas lá na frente, que o nosso lucro não seja diminuído por conta disso. A melhora na vida financeira da empresa só aconteceu depois que elas procuraram ajuda com profissionais especializados. O principal problema está relacionado a dinheiro, né? A gestão financeira. Porque muitas vezes os empreendedores eles acabam misturando o dinheiro da empresa com o próprio dinheiro. Então, eu costumo dizer que as finanças, o planejamento financeiro, ele é o coração da empresa. Não adianta você ter uma boa ideia de negócio, não adianta você ter muitos clientes, não adianta você ter um bom produto se você não souber planejar as suas finanças. Hoje, as duas já estão pensando em expandir a produção. Por isso, a Ingrid deixou o emprego para se dedicar somente à empresa, que ainda é pequena, mas que só tem a crescer. A gente pode dizer que quando tem vontade a gente consegue, né?
Agora eu tenho um recado para você, viu? Das óticas Oftalnorte. Você sabe, na hora de escolher seus óculos, você precisa escolher quem tem credibilidade, tradição. Cuidado aí com as falsas propagandas, hein? Nas óticas Oftalnorte você vai encontrar uma grande variedade de armação e óculos de sol. Fazendo uma visita e aproveitando as promoções, o desconto é real na Oftalnorte. Pague nos cartões de crédito em 10 vezes com 10% de desconto, em 6 vezes com 15% de desconto, à vista com 20% e no crediário em 6 vezes sem juros e sem entrada. Óticas Oftalnorte, de olho em você e na saúde dos seus olhos. A Universidade Federal do Rio de Janeiro divulgou ontem o resultado do levantamento do Observatório das Metrópoles e Manaus ficou entre as piores capitais quando se trata de bem-estar urbano. Gente, é uma vergonha, né? A quarta pior do país, muito ruim mesmo esse resultado. O crescimento desordenado e a má gestão pública das últimas décadas contribuíram muito para essa situação que a gente se encontra hoje. Vamos ver na reportagem. Mobilidade urbana, condições ambientais na cidade, habitação, atendimento de serviços coletivos e infraestrutura. Em todos os itens analisados pela pesquisa da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Manaus foi classificada com um nível de médio a ruim. Segundo este professor de Geografia da Universidade Federal do Amazonas, essa avaliação se deve à má gestão pública. Em cada gestor que vem, ele faz o seu próprio serviço e deixa o que foi planejado para trás. Então, deve haver uma continuidade das gestões para que possamos ter uma cidade melhor amanhã. O especialista diz ainda que, entre os itens analisados, o que mais chama a atenção são as questões ambientais. Nós temos apenas 22% de cobertura vegetal, quanto que seria 40% minimamente para se ter uma cidade realmente cidadã. Já esse urbanista aponta o crescimento desordenado como principal causa de grande parte dos problemas da cidade. Temos uma duplicidade de custas, por exemplo, na construção da infraestrutura. Uma de manutenção e outra de construção nova. Quanto muitas das vezes, havendo a aplicação de políticas públicas que existem, através dos instrumentos de planejamento, do Estatuto das Cidades, se houvesse uma dinamização desses instrumentos, conseguíamos, de algum modo, conter esse crescimento horizontal da cidade. Em um ponto, os especialistas concordam. A cidade tem como melhorar, mas depende do esforço conjunto, tanto da população quanto do poder público. Ter uma cidade melhor para todos nós, né, para que a gente possa viver melhor. E o jornal A Crítica de hoje também destaca esse ranking nacional. Qualidade de vida em Manaus é vergonhosa. Índice de bem-estar urbano mostra a capital do Amazonas como a quarta pior cidade entre as 27 capitais do nosso país. Agora, e a crítica, você já sabe, mas vou lembrar de novo para você, além de comprar aí o jornal no seu jornaleiro, ali no semáforo, na banca de jornal, pode também tornar-se um assinante, como você já sabe, mas agora você também tem o conteúdo aí do melhor e maior jornal da região norte do país no seu celular ou tablet. É rápido e prático. É só baixar gratuitamente o aplicativo A Crítica Digital. Cadastrando-se, você ganha aí um mês de assinatura digital do melhor jornal do norte do país. O aplicativo está disponível para o sistema Android e também iOS. A Crítica Digital, conteúdo grátis nas suas mãos. E ontem à tarde, crianças do Lar Fabiano de Cristo, no conjunto Ileia, aprenderam na prática a importância da alimentação saudável, por sinal uma lição que vale para todos nós, né, em qualquer idade. O incentivo faz parte do projeto Mesinha Saudável do SESC, que há 3 anos realiza essa ação nas instituições em Manaus. Vamos conhecer um pouco mais sobre essa ação, sobre esse projeto. Elas adoraram colocar a mão na massa. Se lambuzaram com trigo, manteiga, açúcar, chocolate, coco ralado e fermento em pó. Aqui esses mini-chefes estão aprendendo a fazer biscoitos. E não é qualquer biscoito não, viu? Para elas é uma receita fácil, a gente se preocupa dentro do projeto de procurar receitas fáceis e que elas possam fazer também essa receita em casa, porque o objetivo é eles levarem esse conhecimento para casa, para eles fazerem em casa, poder compartilhar com os seus familiares uma receita saudável. Foram cerca de 40 crianças do Lar Fabiano de Cristo que participaram da atividade. Eles fazem parte de um programa de orientação e apoio sociofamiliar da instituição. Débora, que participa há 2 anos do projeto, adorou a atividade.
Gostei muito. Por quê? Porque assim eu aprendo a fazer em casa. E dá para mim fazer em casa e compartilhar com a minha família. O projeto Mesinha Saudável, realizado pelo SESC, já tem 3 anos. A proposta é ajudar a formar bons hábitos alimentares nas crianças. Aqui eles aprendem tanto a parte teórica quanto a prática. E a gente promove sempre em 3 instituições diferentes a cada ano. E hoje, aqui o Lar foi escolhido como uma das instituições que vão receber o projeto esse ano. Depois de modelados, os biscoitos foram ao forno e ficaram por 30 minutos. A expectativa dos pequenos era saber se ficou bom. E aí, Lohana, aprovado? Tá gostoso, tá aprovado. Eu quero mais. Delícia, Lohana, que bom aprender, né? E o projeto continua hoje no movimento comunitário Vida e Esperança. Já na quinta-feira vai ser realizado aí na Associação Missionária de Apoio e Resgate. Desde já, a gente parabeniza aí pela iniciativa. Quem gosta de comprar produtos fresquinhos, agora vai poder ir à feira dentro de um shopping. Olha que ideia legal. Junta comodidade, junta preço. É isso mesmo. Você ouviu. Um shopping na zona norte de Manaus abriu parte do estacionamento para que produtores rurais possam vender à população deles, vender a produção deles não só às pessoas que frequentam o shopping, mas pessoas que vão até lá interessadas nesse tipo de produto. A feira é realizada todas as terças-feiras, das 5 da tarde às 9h30 da noite. A gente vai mostrar como é que foi ontem à noite aí para você. Alface, berinjela, mamão e maxixe. Essas são só algumas das frutas e verduras presentes na feira. Com um total de 34 estandes, o local tem um único objetivo: levar esses produtos com a melhor qualidade e um preço mais acessível para o consumidor final. Nós temos produtos aqui que chegam a 50% a diferença para o preço do mercado. Então, economia, qualidade, com certeza tem aqui na feira. Seu Antônio também vê mais vantagens em vender os produtos dele na feira. É mais lucrativo porque a gente tem a oportunidade de vender diretamente para o consumidor, né? O consumidor final. Não tem atravessador. Mas quem preferir peixe, o frigorífico do Aloísio é uma opção. Nós temos o filé de arraia, temos vários tipos de filé, entendeu? Temos a variedade de peixe, entendeu? Lagosta negra da Amazônia, o qual é o bodó, entendeu? Sucesso, Estados Unidos, Japão e China. E estamos aí, entendeu? Quem ganha com isso são os consumidores, que adoraram a ideia. Eu era acostumado a ir na feira ali pela manhã, tinha que acordar às 6 da manhã. E agora com essa opção desse horário à noite, para nós é uma oportunidade em tanta. E a gente está observando que tem muita variedade e também a gente vê que produção de qualidade, né? Está bem fresquinho. A feira vai funcionar todas as terças neste shopping da zona norte da cidade. E a tendência é que inicialmente a gente fique com 34 barracas mesmo, e existe um projeto que, dependendo do sucesso da feira, a gente estenda isso para mais um dia da semana. A Secretaria Municipal de Saúde recebe até essa sexta-feira inscrições para o curso de cuidador de idoso. Se você tem em casa um pai, uma mãe, avós ainda que precisam de um tratamento mais específico, essa é uma boa oportunidade para melhorar a rotina e os cuidados com eles. E também para quem tem o cuidar do idoso, né, com uma profissão que a gente sabe que com o país envelhecendo, ela está sendo cada vez mais necessária. Eu converso agora com a Thea Morel, que traz mais informações sobre esse curso para a gente. Não é mesmo, Thea? Bom dia. Quais as áreas devem ser abordadas? O curso é gratuito? Ele tem um público-alvo que ele é direcionado, como eu falei, pessoas que querem cuidar dos seus parentes, né, que já envelheceram e precisam de cuidados, ou é também para a pessoa que quer ser cuidador de idoso profissionalmente? Thea, bom dia. Bom dia, Daniela. Bom dia a todos. Olha, o mais interessante desse curso é que ele serve justamente para os dois públicos, Dani. Para aquelas pessoas que quiserem investir nesse tipo de carreira, né? Existem várias áreas de conhecimento, são vários conhecimentos, principalmente na área da saúde, que são repassados para essas pessoas. Mas se você tem uma pessoa dentro de casa, um idoso frágil, que precisa de um cuidado especial e você quer aprender um pouco mais, esse curso também serve para você. Até porque quem tiver um idoso em casa teria que cuidar necessariamente, teria que contratar necessariamente uma pessoa, né? E aí você pode ter essa economia cuidando você mesmo do seu pai, da sua mãe,
da pessoa da terceira idade que mora junto com você. Esse curso é sim gratuito, as inscrições estão abertas e as áreas na qual essas pessoas vão poder ter algum tipo de conhecimento específico para cuidar dos idosos são enfermagem, fisioterapia, medicina, odontologia, assistência social e psicologia. Esse é um público muito específico, o cuidado com esse público é muito específico, né? Existem aí uma série de detalhes que você precisa prestar atenção para cuidar realmente, para tomar conta dessas pessoas, né? São pessoas que normalmente às vezes precisam tomar algum tipo de medicação, precisam realmente ter um carinho muito especial. E por isso a Sensa abriu esse curso que tem inscrições abertas em 2 localidades diferentes aqui na nossa cidade. Um no Distrito de Saúde da Zona Oeste, que fica no bairro Santos Dumont, né? Numa área bem central do bairro Santos Dumont da Zona Oeste da cidade. E o outro ponto onde a pessoa pode fazer as inscrições é no Lar São Vicente de Paulo, que fica atrás do Estádio da Colina. As inscrições estão abertas a partir de 8 horas da manhã, vão até às 5 horas da tarde. Quem estiver interessado precisa ir até uma dessas 2 localidades e fazer as inscrições para participar do curso. São 20 horas a aula, é um curso rapidinho, mas tem muita coisa interessante que a pessoa pode aprender ou para cuidar do idoso dentro de casa ou então para usar isso como um conhecimento a mais na sua profissão. Dani. Obrigada, Té, sempre com as informações de serviço, aí ótimas dicas de cursos profissionalizantes. Obrigada, Té. Daqui a pouquinho eu volto contigo. Agora a gente vai falar de futebol. Hoje tem mais uma rodada aí do Campeonato Amazonense e uma das partidas da noite é entre Nacional e Nacional Borbense lá na Colina. Líder na tabela, o Leão da Vila, está preocupado aí porque vai entrar em campo com alguns desfalques no time. Vamos ver como é que foi o coletivo de ontem lá no centro de treinamento. Eles querem se manter aí na liderança mesmo com esse desfalque. Vamos ver como é que foi. Em campo, menos jogadores que de costume. Fora os lesionados, alguns estão suspensos por conta de cartões. O grande problema é que a minha equipe foi montada, eu jogo dentro desse sistema, eu jogo com 3 atacantes natos mesmo. E um outro que também é um atacante, né, o Careca. Quer dizer, nós jogamos com 4 atacantes. No último jogo contra o Rio Negro, o Nacional acumulou, além de mais 3 pontos na tabela, 2 desfalques. Rafael Barros quebrou um osso do antebraço e deve passar por cirurgia. Já o Careca teve uma entorse no tornozelo e também fica de fora da próxima partida. A gente sabe que infelizmente está acontecendo essas coisas, né, de lesões, mas como o professor sempre fala, são vários jogadores ali e quem entrar tem que dar o melhor para ajudar o Nacional. Por outro lado, quem está de volta e cheio de vontade de jogar é o atacante Vanderlei, que estava afastado desde março, quando rompeu o ligamento do joelho. Estou feliz, se ele precisar eu estou disposto a ajudar. Não sei quanto tempo, né? Mas acredito que em 30 minutos eu estaria bem para jogar esses 30 minutos. O Leão da Vila entra em campo nesta quarta-feira contra o Nacional Borbense, às 8 da noite, no Estádio da Colina. E agora uma dica bem bacana para quem quer aprender a tocar algum instrumento musical ou até mesmo aí o canto, olha, desenvolver esse talento, quem sabe que não é aí o seu caso. O Instituto Amazônia vai inaugurar nessa sexta a Casa da Música. O espaço vai oferecer aulas em 9 modalidades entre instrumentos e canto. Eu volto então a falar com a Té Morel, que tem mais detalhes do projeto. Como eu acabei de falar contigo, né, Té, você sempre com ótimas dicas para todos nós. As inscrições são gratuitas também. Tem limite de número de vagas? Olha, Dani, são cerca de 50 vagas que estão disponíveis para o público, né, nessas modalidades. E o mais interessante é que você pode aí também se profissionalizar, começar a treinar um pouquinho de música, mas principalmente serve também como um hobby. E para falar um pouquinho sobre esse projeto da Casa da Música, nós temos aqui o Cláudio Abrantes, que é o coordenador. Bom dia, Cláudio. Cláudio, fala pra gente quais são essas modalidades que tem os cursos disponíveis, né? Quais são realmente as aulas que vão estar sendo oferecidas para a população. Bom dia a todos. É uma iniciativa excelente do Instituto Amazônia que agora faz a Casa da Música. As vagas que a gente vai ter são de violão, piano, musicalização infantil, violino infantil, né, para aquela criança a partir dos 6 anos, violino também, flauta transversal, que já estou até empunhando aqui, que eu vou dar aula,
saxofone também, percussão orgânica, são os instrumentos feitos a partir de materiais da natureza, materiais recicláveis, bateria, flauta doce. Então, são todos esses instrumentos que o público vai poder contar na Casa da Música. Bom, é muita coisa realmente. Que horas vai acontecer mais ou menos essas aulas? Elas vão se concentrar em um período do dia específico ou durante todo o dia vão ter aulas para públicos diferentes? Inicialmente a gente está oferecendo durante a tarde e durante os sábados, né? Mas de acordo com a demanda a gente pode estender para amanhã, né? Ou então até um outro horário, quem sabe noturno, né? Isso depende da procura, que já está sendo muito grande. Precisa ter habilidade para começar a aprender um instrumento ou até para fazer a aula de canto? Não, qualquer pessoa pode chegar e pode ter esse contato e o aprendizado com o instrumento musical ou com o canto. O interessante também do Instituto Amazônia, né, porque tem ali toda a comunidade, né, no entorno da Bernardo Ramos, toda aquela comunidade já é beneficiada por alguns cursos profissionalizantes do Instituto. E dessa vez agora vai ter a Casa da Música. Mas não é só para esse público, né, Cláudio? Não, tá aberto para todo o público da cidade de Manaus, o público do entorno lá. Eles contam com uma vaga, porque isso também se trata de um projeto social, né? E também eu quero convidar todos para no dia 30, a abertura da Casa da Música. Eu vou fazer um show com o músico Rinaldo Buzágulo, né? E a gente vai estar lá mostrando a casa para que todos possam visitar, a partir das 19 horas. Dia 30, nessa sexta-feira. Então vamos aproveitar e mostrar um pouquinho do teu talento aqui no Manhã no Ar? Dani, eu vou ficar por aqui ouvindo o Cláudio um pouquinho e tá com você agora. Obrigada, Thea. Cláudio Brantes, um dos grandes orgulhos aí da nossa cidade, dando uma palhinha nessa manhã de quarta-feira aqui no Manhã no Ar. Grande Cláudio, obrigada. São 6 horas e 38 minutos, a gente faz agora um pequeno intervalo e volta daqui a pouco falando de eleições, os preparativos aí da nossa cidade para o pleito do próximo domingo. E ainda hoje tem entrevista, continuidade, a penúltima entrevista da série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Manaus. Hoje quem fala com a gente é Silas Câmara. A gente faz um intervalo e volta em instantes.